Meu nome é Lira Ventura, e 1 minuto antes da minha irmã caminhar até o altar, meu noivo da Polícia Federal agarrou meu pulso com força suficiente para me fazer derramar champanhe na frente do meu vestido e sussurrou: "Precisamos sair agora mesmo." No início, eu honestamente pensei que ele estava brincando. Eu me lembro de encará-lo como se ele tivesse perdido a cabeça. A coordenadora do casamento já estava alinhando as damas de honra do lado de fora das portas do salão de baile. Música de cordas flutuava pelo antigo clube naval com vista para a Baía de Guanabara. Alguém por perto cheirava a charutos caros e ar salgado do mar. E lá estava eu, de pé em saltos de 10 centímetros segurando o buquê da minha irmã, enquanto meu noivo parecia pronto para acionar um alarme de incêndio. Breno sibilou, tentando não sorrir demais na frente dos convidados. Isso não é engraçado. Eu não estou brincando. Aquele foi o momento em que meu estômago se apertou, porque Breno Castilho não era dramático. Nos 3 anos em que eu o conhecia, o homem mal levantava a voz ao pedir café. Do lado de fora, o vento de outubro chacoalhava as janelas com vista para a marina. Luzes de barcos de vela piscavam na água escura. Dentro, tudo parecia quente, polido e caro o suficiente para deixar pessoas normais nervosas. Minha irmã Elisa adorava esse tipo de coisa. Lustres de cristal, rosas brancas importadas de algum lugar ridículo. Garçons carregando minúsculos petiscos de camarão em bandejas de prata que ninguém realmente comia. O fim de semana inteiro tinha parecido menos um casamento e mais uma performance. E de alguma forma eu tinha me convencido de que isso era normal. Lira, Breno baixou a voz ainda mais. "Por favor, confie em mim." Eu olhei na direção da suíte da noiva no final do corredor. Elisa tinha me perguntado 10 minutos antes se o véu dela estava torto. Eu tinha consertado isso enquanto ela encarava o espelho como se estivesse estudando o rosto de outra pessoa. Naquele momento, eu disse a mim mesma que ela estava nervosa. Todo mundo fica nervoso antes dos casamentos. Certo, então eu olhei de volta para Breno. Ele não estava em pânico. Isso quase me assustou mais. Ele parecia focado, controlado, como se já tivesse tomado uma decisão e odiasse cada segundo dela. "O que aconteceu?" Eu sussurrei. "Eu explico no carro." "Não, você não tem o direito de me arrastar para fora do casamento da minha irmã sem me dizer por quê." Um grupo de parentes de Theo passou por nós, rindo alto, cheirando a uísque e perfume caro, velho dinheiro do Rio. A família Valente praticamente se portava como realeza menor o fim de semana todo. Theo especialmente. Meu futuro cunhado tinha um daqueles sorrisos polidos do sul que sempre parecia meio segundo atrasado para chegar aos olhos. O tipo de homem que chamava mulheres de querida em público e fazia soar menos como afeto e mais como posse. Eu deveria ter prestado mais atenção nisso. Em vez disso, eu continuei defendendo ele na minha própria cabeça porque Elisa estava feliz. Ou pelo menos eu pensei que ela estava. "Lira", Breno apertou minha mão com mais força. "Eu estou falando sério. Precisamos ir antes que isso comece." Aquela frase ficou comigo depois. Antes que isso comece. Não antes que o casamento comece. Antes que isso comece. Naquele momento, porém, eu estava envergonhada demais para pensar com clareza. As pessoas já estavam olhando. A colega de faculdade da minha irmã me deu um aceno confuso do outro lado do corredor. Um dos caterês quase esbarrou em nós carregando taças de champanhe. Eu me inclinei mais para perto de Breno. "Você está me humilhando agora." A mandíbula dele se apertou. "Eu sei. E Elisa, ela não está segura." As palavras me atingiram com tanta força que eu ri uma vez por pura descrença. "Não segura do quê?" "Theo vende apartamentos de luxo, Breno. Ele não é um chefão do crime." Breno não respondeu imediatamente. E honestamente, aquele silêncio me assustou mais do que qualquer outra coisa tinha feito. Porque pela primeira vez em todo o fim de semana, eu comecei a repassar pequenos momentos na minha cabeça. Elisa derrubando uma taça de vinho durante o jantar de ensaio porque Theo tinha falado rispidamente demais com ela. Theo agarrando o cotovelo dela depois e sorrindo com dentes cerrados. Elisa se desculpando constantemente com todo mundo. "Desculpe as flores estarem atrasadas. Desculpe, os cartões de assentos mudaram. Desculpe, o bartender acabou com o Pinot Noir. Desculpe, desculpe, desculpe." Em um momento durante o jantar, eu tinha visto Theo corrigir silenciosamente o pedido de Elisa na frente do garçom. "Ela vai querer o robalo."
ele disse suavemente. Elisa tinha começado a dizer que queria bife, então parou. Eu me lembrei disso de repente, claro como o dia. As portas do salão de baile se abriram do outro lado do corredor e a música aumentou. A cerimônia estava a segundos de começar. Breno olhou na direção da entrada, depois de volta para mim. E pela primeira vez desde que eu o conheci, eu vi medo genuíno no rosto dele. Não medo por si mesmo, por mim. Isso mudou algo. Eu não consigo explicar completamente nem agora. Talvez depois de anos no exército, você aprenda a reconhecer quando os instintos de alguém estão gritando. Mesmo antes de saber por quê, eu engoli em seco. Você jura que vai explicar? Sim. Eu olhei mais uma vez na direção do corredor da suíte da noiva. E bem naquele momento, Elisa apareceu com nossa planejadora de casamento ao lado dela. Ela parecia linda, mas pálida. O tipo de pálido que você nota só quando conhece alguém a vida toda. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. E eu juro por Deus, ela pareceu aliviada ao me ver saindo. Não chateada, aliviada. Essa é a parte que eu repassei na minha cabeça por meses depois. Breno me guiou gentilmente na direção do corredor da cozinha, antes que os convidados pudessem nos parar. Meus saltos clicavam contra pisos de azulejo antigos, enquanto cozinheiros gritavam sobre bandejas fumegantes de petiscos. Do lado de fora do clube, o ar parecia congelante contra meus ombros nus. Que diabos está acontecendo? Eu exigi assim que chegamos ao estacionamento. Breno abriu a porta do passageiro. Entre primeiro, Lira. Algo na voz dele me fez parar de argumentar. A viagem saindo do rio foi quase completamente silenciosa. A chuva começou na metade da ponte, suave no início, depois mais forte contra o para-brisa. Luzes do centro borravam dourado através do vidro. Eu fiquei lá torcendo meu anel de noivado com tanta força que meu dedo doía. Finalmente, cerca de 20 minutos depois, Breno exalou lentamente e manteve os olhos na estrada. Você realmente não notou que sua irmã parecia aterrorizada por ele? Eu o encarei. Do que você está falando? Ele ficou quieto por mais alguns segundos. Então ele disse algo que acertou mais forte do que qualquer outra coisa naquela noite. Ou talvez você tenha notado, ele disse suavemente, e não quis admitir. Nos primeiros minutos depois que Breno disse aquilo, eu não respondi a ele. Eu não consegui porque a raiva era mais fácil do que admitir que ele poderia estar certo. Eu fiquei no caminhão dele com champanhe secando pegajoso no meu vestido. Meus saltos chutados meio fora na chuva, fazendo pequenos rios descendo a janela do passageiro. O rio desapareceu atrás de nós. Todas aquelas luzes amarelas suaves e velhas igrejas desbotando no escuro. Minha irmã estava nervosa, eu disse finalmente. Breno manteve as duas mãos no volante. Existe nervosa, ele disse, e existe com medo de respirar errado. Eu me virei para ele rápido. Você não conhece Elisa? Não, ele disse, mas eu conheço o medo. Isso me calou por uns 10 segundos. Então eu fiquei brava de novo, porque ele era da Polícia Federal, porque ele notava coisas para viver, porque ele podia entrar em uma sala e ver o que todo mundo perdia, e porque eu odiava que talvez eu tivesse perdido algo que deveria ter visto primeiro. Ela sempre foi emotiva, eu disse. Casamentos são estressantes. A família de Theo é intensa. Você viu a mãe dele. Breno deu uma risada curta e sem humor pelo nariz. A mãe dele não me assusta. Então o que assusta? Ele parecia estar escolhendo cada palavra com pinças. O nome de Theo Valente apareceu em algumas conversas no trabalho. Eu me endireitei no banco. Que conversas? Eu não posso dar detalhes. Você está brincando comigo, Lira? Não, não me chame de Lira. Você me arrastou para fora do casamento da minha irmã, como se o prédio estivesse prestes a explodir. E agora você está me dando meias frases. Ele parou em um posto de gasolina fora da área, um daqueles lugares iluminados com uma lanchonete e duas palmeiras cansadas balançando na chuva. Ele estacionou sob a cobertura, mas não desligou o motor. O rosto dele parecia mais velho naquela luz do painel. Houve reclamações financeiras, ele disse. Possível intimidação ligada a pessoas que investiram com a empresa dele. Algumas alegações envolvendo mulheres. Nada limpo. Nada que eu possa falar como se fosse um arquivo de caso. Eu o encarei. Alegações envolvendo mulheres. Ele assentiu uma vez contra Theo. Ele não respondeu diretamente, o que foi resposta suficiente. Meu primeiro instinto foi rejeitar aquilo. Eu sei que isso soa estúpido agora, mas quando algo ameaça a versão da sua família que você carrega há 41 anos, seu cérebro não abre a porta e diz, entre verdade.
Ele tranca todos os ferrolhos. Elisa teria me contado, eu disse. Breno olhou para mim então. Teria? Ele não disse isso. Ele não precisou. Na manhã seguinte, eu acordei no sofá de Breno com meu vestido pendurado sobre uma cadeira de jantar e uma dor de cabeça atrás dos meus olhos como um tijolo. Meu telefone tinha 17 chamadas perdidas. Nenhuma de Elisa. A maioria era de amigas da minha mãe que eu mal falava e uma mensagem de voz da tia que começava com Lira. Eu não sei que tipo de stunt você fez. Eu deletei aquela antes que ela terminasse. Eu liguei para Elisa direto para a caixa postal. Eu mandei mensagem. Ei, me liga. Estou preocupada. A mensagem ficou azul por um tempo. Então ficou verde. Eu encarei aquela pequena mudança de cor por mais tempo do que uma mulher adulta deveria. Bloqueada. Minha própria irmã tinha me bloqueado na manhã depois do casamento dela. Eu fiz café porque é isso que eu faço quando estou a um pensamento ruim de jogar meu telefone. Hábitos do exército morrem com dificuldade. Quando a vida fica feia, comece com algo simples. Ferva a água, meça o pó, arrume a cama, cheque as trancas. Breno entrou na cozinha vestindo jeans e uma camiseta cinza, o cabelo ainda úmido do banho. Você dormiu? Ele perguntou. As pessoas dormem depois de arruinar casamentos? Você não arruinou. Eu ri uma vez. Diga isso para a tia. Ele se encostou no balcão. Elisa seguiu em frente. Eu olhei para cima. O quê? Eles se casaram ontem à noite, sala menor. Oficial privado por volta das 21h30. Por um segundo, eu não senti nada. Então eu senti tudo. Como se alguém tivesse aberto uma gaveta no meu peito e despejado todo o velho medo que eu pensei ter guardado. Quando Elisa e eu éramos crianças, eu a protegi do nosso pai o melhor que pude. Nós morávamos em uma casa simples nos subúrbios antes da mamãe ir embora de vez e o pai começar a beber o café da manhã de uma caneca. Eu tinha 16 anos na noite em que ele empurrou Elisa contra a geladeira porque ela derramou leite. Eu me coloquei entre eles. Ele me bateu em vez disso. Isso se tornou nosso padrão. Elisa chorava. Eu ficava na frente. Elisa se escondia. Eu levava as batidas na porta, os gritos, as palavras feias que nenhuma criança deveria ouvir. Quando eu entrei no exército, parte de mim pensou que estava escapando dele, mas outra parte de mim acreditava que estava construindo uma vida forte o suficiente para Elisa se esconder dentro dela sempre que precisasse. Isso é um trabalho pesado para dar a si mesma, mais pesado quando ninguém pediu para você assumir. Eu passei os 2 dias seguintes repassando cada momento do fim de semana do casamento. No jantar de ensaio, Theo tinha rido quando Elisa pronunciou errado o sobrenome de um convidado. Não uma grande risada, uma quieta. O tipo que fazia todo mundo na mesa sorrir educadamente enquanto o rosto de Elisa ficava vermelho. No brunch, ela alcançou um pão e ele disse: "Cuidado, querida, aquele vestido foi caro." Ela colocou de volta. Eu me lembrei de notar aquilo. Eu me lembrei de dizer a mim mesma que ele estava brincando. Na sexta à noite, eu tinha encontrado Elisa sozinha no banheiro do hotel perto da orla, respirando em uma toalha de papel. Quando eu perguntei o que havia de errado, ela disse: "Só nervos", mas as mãos dela tremiam. E eu acreditei nela. Ou talvez Breno estivesse certo. Talvez eu quisesse. Naquela tarde, meu filho Tyler ligou da Alemanha. Ele tinha 22 anos, lotado perto de uma base, ainda jovem o suficiente para pensar que sabia tudo e velho o suficiente para se preocupar comigo como se eu fosse a criança. "Mãe", ele disse, "por que as pessoas online estão dizendo que você saiu do casamento da tia Elisa?" Eu fechei os olhos porque as pessoas online não sabem quando cuidar da própria vida. Então é verdade. Eu fiquei na minha cozinha olhando os ímãs na geladeira. É complicado. Ele ficou quieto. Então ele disse: "A tia Elisa está bem?" Aquela pergunta fez algo comigo porque eu não sabia. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha ideia se minha irmã precisava ser salva ou se ela tinha caminhado direto para o fogo e trancado a porta atrás dela. Mais tarde naquela noite, eu tentei Elisa de novo do telefone de Breno. Dessa vez tocou 1, 2 vezes. Então ela atendeu. A voz dela estava plana. "Não me ligue de novo. Elisa, por favor, só me diga que você está segura." Houve uma pausa. Ao fundo eu ouvi uma voz de homem. Baixa, afiada. Então Elisa sussurrou: "Você deveria ter ficado longe, Lira." A linha ficou muda. 3 dias depois que Elisa desligou na minha cara,
Eu descobri que minha irmã não tinha apenas se casado com problemas. Ela tinha assinado documentos para isso. Essa é a parte que ninguém te conta sobre traição. Ela nem sempre vem com gritos ou vidro quebrado. Às vezes vem em um anexo de PDF com seu nome escrito corretamente no topo. Breno não me entregou de cara. Ele tinha sido cuidadoso desde o casamento. Cuidadoso com as palavras, cuidadoso com o que podia dizer, cuidadoso para não transformar minha cozinha em alguma reunião de Polícia Federal, mas eu o conhecia bem o suficiente para saber quando algo tinha mudado. Ele veio por volta das 19h, em uma quarta-feira, com comida de uma churrascaria. Ele colocou a sacola no balcão e não abriu. Aquilo me disse mais do que qualquer discurso poderia. O quê? Eu perguntei. Ele esfregou a nuca. Lira, tem um analista de crimes financeiros em quem eu confio. Aposentado agora, setor privado. Eu pedi para ele olhar algo público. Nada classificado. Eu o encarei por cima da ilha da cozinha. Algo público. Arquivos corporativos, registros de caridade, páginas de doação, coisas que qualquer um tecnicamente poderia encontrar. Eu não gostei da palavra tecnicamente. Aquela palavra geralmente significa que você está prestes a odiar a verdade. Breno deslizou uma pasta pelo balcão. Eu não toquei nela de imediato. Eu ainda estava na minha blusa de treino do exército, cabelo preso, sem maquiagem, café frio em uma caneca perto da pia. Parecia ridículo que minha vida pudesse se abrir enquanto eu estava lá de meias cheirando churrasco e café velho. Finalmente, eu abri a pasta. A primeira página mostrava o nome de uma organização sem fins lucrativos que eu reconheci imediatamente. Iniciativa de Apoio a Veteranos Ventura. Minha organização sem fins lucrativos. Minha pequena, chata, honesta operação que ajudava veteranos feridos e suas famílias com transporte, reparos em casa e contas de emergência. Nós não éramos chiques. Fazíamos cafés da manhã com panquecas em salões de veteranos e implorávamos a empresas locais por cestas de rifa. E de alguma forma lá estava listada como organização parceira em um pacote brilhante de doadores para o Fundo Patriota da Família Valente. Eu li a linha 2 vezes, depois uma terceira. Não, eu disse. Breno não disse nada. Eu virei a página. Havia totais de doações, referências de roteamento, nomes de organizações de fachada que soavam patrióticas o suficiente para enganar pessoas decentes com pressa. Aliança de Socorro aos Heróis, Confiança Brasil Veteranos, Frente de Apoio aos Veteranos, todas ligadas de alguma forma à rede imobiliária de Theo Valente. Minhas mãos ficaram frias. Como minha organização entrou nisso? Eu perguntei. A voz de Breno ficou baixa. A assinatura de Elisa aparece em 2 documentos. Eu olhei para cima tão rápido que meu pescoço doeu. Número. Ele assentiu uma vez e eu o odiei por isso. Não porque ele estava errado, porque ele não estava. A assinatura estava lá. Elisa Grace Ventura Valente. Limpa, clara, confiante. A caligrafia da minha irmã caçula inclinada ligeiramente para a direita, igual nos cartões de aniversário que ela mandava quando lembrava. Eu me sentei à mesa da cozinha. Por um minuto, eu não consegui ouvir nada além da geladeira zumbindo. Então Breno disse, Lira, preciso que você respire. Eu estou respirando. Você não está. Eu coloquei as 2 mãos planas na mesa, como se estivesse me preparando para fogo inimigo. Ela não faria isso. Breno não discutiu. Isso era uma das coisas que eu respeitava e ressentia nele. Ele não corria para me confortar com mentiras. Eu continuei lendo. Quanto mais fundo eu ia, pior ficava. Uma página de doação com minha foto de um evento do Dia dos Veteranos de 2 anos antes. Um parágrafo sobre meu serviço no Exército. Uma citação que eu nunca tinha dado. Uma citação que me fazia soar como se eu endossasse pessoalmente o fundo deles. Foi quando a raiva finalmente passou do choque. Eles usaram meu uniforme, eu disse. Os olhos de Breno baixaram para a página. Eles usaram meu serviço. Minha voz falhou nisso e eu odiei isso também porque dinheiro é uma coisa. Reputação é outra. Mas a confiança de pessoas que serviram, pessoas que voltaram para casa faltando partes de si mesmas, pessoas que já tinham que lutar com papelada e orgulho e dor só para pedir ajuda, isso era sagrado para mim e Elisa sabia. Naquela noite, eu dirigi até o local do casamento sozinha. Breno não queria que eu fosse sozinha. O que, é claro, significava que eu fui sozinha. A gerente do clube naval era uma mulher cansada chamada Patrícia, que tinha visto drama de família rica suficiente
para reconhecer problema pelos sapatos. Eu disse a ela que precisava revisar as filmagens do corredor da noite de sábado, porque minha irmã poderia estar em perigo. Aquela parte era verdade. Não toda a verdade, mas o suficiente. Patrícia me olhou por um longo momento. Então ela disse: eu me perguntava quando alguém ia perguntar. Ela me levou para um pequeno escritório atrás do guarda-volumes. A sala cheirava a toner, carpete velho e limpador de limão. No monitor, Elisa apareceu no corredor do lado de fora da suíte da noiva. O carimbo de tempo marcava 10:41. Ela estava sozinha, ainda no vestido de noiva. No início, ela parecia a irmã que eu lembrava, pequena de alguma forma, mesmo aos 36, os ombros curvados para dentro, as mãos pressionadas contra o estômago. Ela estava chorando. Eu me inclinei mais perto. Então algo mudou. Elisa olhou na direção das portas do salão de baile, limpou embaixo dos 2 olhos com as pontas dos dedos e encarou a si mesma no espelho da parede. O som era fraco, mas Patrícia aumentou. Elisa sussurrou: só alguns anos. Meu estômago despencou. Então ela disse: então eu finalmente terei tudo. Eu me recostei lentamente. Lá estava. Não inocência. Não exatamente. Não liberdade também. Algo mais feio e triste sentava entre os dois. Uma mulher com medo do homem com quem se casou, mas ainda alcançando o que ele prometia. Dinheiro, status, segurança, uma vida longe da cozinha simples onde aprendemos a se encolher antes dos gritos começarem. Eu não sabia se chorava por ela ou dava um tapa para trazer juízo. Talvez ambos. Na manhã de sexta, Theo atacou primeiro. Ele postou uma longa declaração online, através de uma daquelas contas polidas de escritório familiar, dizendo que certos indivíduos tinham tentado danificar a celebração do casamento dele depois de serem questionados sobre fundos de caridade desaparecidos. Ele não me nomeou. Não precisou. Então vieram as fotos. Eu saindo do casamento com Breno. Eu parecendo brava. Eu de pé perto demais dele no estacionamento como se estivéssemos tramando algo. Até o meio-dia, 2 grupos de veteranos no Facebook discutiam sobre mim. Até o jantar, uma mulher que eu tinha ajudado depois do derrame do marido me mandou mensagem. Por favor, me diga que isso não é verdade. Aquela doeu mais. Eu não respondi imediatamente. Eu só fiquei lá segurando meu telefone enquanto Breno lia as postagens ao meu lado. Pela primeira vez desde o casamento, eu não estava confusa. Eu estava furiosa com Theo, com Elisa, comigo mesma por ser útil para pessoas que sabiam exatamente onde cortar. Às 23h38 daquela noite, um e-mail chegou de um endereço que eu não reconhecia. Sem nome, sem assinatura, só uma frase. Você não tem ideia do que Theo faz quando mulheres o envergonham. Eu não dormi depois daquele e-mail. Eu fiquei na minha mesa da cozinha até quase 4 da manhã, com a luz de cima apagada, encarando o quintal enquanto a chuva batia nas janelas sobre a pia. Breno queria rastrear a mensagem. Eu disse a ele para não. Talvez isso soe louco agora, mas no fundo eu já sabia quem provavelmente tinha mandado. Não Theo, não algum troll da internet. Uma mulher. Uma mulher que sabia exatamente que tipo de homem Theo Valente realmente era. E mulheres assim geralmente ficavam quietas por um motivo. Na semana seguinte, minha vida tinha se tornado estranhamente pequena. É isso que humilhação pública faz quando você tem mais de 40. Ela encolhe seu mundo centímetro por centímetro. O supermercado parecia diferente. A igreja parecia diferente. Até o posto de gasolina perto do bairro de repente parecia desconfortável, como se todo mundo me reconhecesse de algo vergonhoso que eu não tinha concordado em estrelar. Eu entrei em um mercado uma terça de manhã e parei morta quando 2 mulheres perto da seção de hortifruti baixaram a voz de repente. Uma delas olhou para mim, depois para longe. Talvez não tivesse nada a ver comigo, mas uma vez que sua reputação começa a rachar, a paranoia entra rápido. No escritório da organização sem fins lucrativos, as coisas pioraram. Operávamos de um pequeno prédio de tijolos fora da área central, ao lado de uma loja de pneus e uma casa de penhores. Nada glamouroso, só mesas dobráveis, móveis doados, café velho e voluntários tentando ajudar veteranos sobreviverem mais um mês de cada vez. Até quarta, 2 doadores regulares tinham silenciosamente puxado o financiamento. Sem discussões, sem acusações, só e-mails educados. Dadas as preocupações recentes, decidimos pausar as contribuições
até que os assuntos sejam esclarecidos. Aquela redação corporativa quase me fez rir. Pausar contribuições como se integridade fosse alguma assinatura de streaming. Um dos nossos voluntários, um médico aposentado da Marinha chamado Francisco, evitava contato visual enquanto empilhava caixas de suprimentos. Finalmente ele murmurou: "As pessoas estão falando, Lira. Eu sei. Não estou dizendo que acredito em nada disso." Mas ele não disse que não acreditava também. Essa era a parte que queimava, a incerteza, a pequena hesitação nas vozes das pessoas. Eu tinha passado anos construindo confiança cuidadosamente, uma família de cada vez, uma rampa para a cadeira de rodas aqui, aluguel de emergência ali, voos para veteranos precisando de tratamento de câncer no hospital militar. E agora bastou uma família rica com advogados e conexões para espalhar lama por tudo. Naquela quinta, alguém enviou por correio cópias da declaração online de Theo diretamente para nosso escritório. Sem endereço de retorno, só páginas dobradas dentro de um envelope branco simples. Eu fiquei sobre a lixeira lendo elas enquanto meu café esfriava de novo. Breno me encontrou lá depois do trabalho. "Você precisa de câmeras de segurança", ele disse imediatamente. Eu olhei para cima. "Sério?" "Sim. Você acha que Theo está mandando assassinos agora?" A expressão dele não mudou. "Eu acho que pessoas com dinheiro ficam perigosas quando perdem o controle." Eu bati os papéis na lixeira com mais força do que necessário. "Você ainda não sabe nada de verdade." E isso acertou mais forte do que eu pretendia. O rosto de Breno se fechou instantaneamente. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele disse baixinho: "Você acha que eu queria que isso acontecesse?" Eu cruzei os braços. "Eu acho que você me arrastou para fora do casamento da minha irmã sem prova suficiente. E eu faria de novo." A voz dele subiu pela primeira vez desde que tudo isso começou. Eu vi sua irmã tremer toda vez que aquele homem tocava nela. "Você não conhece Elisa como eu conheço." "Não." Ele retrucou. "Eu provavelmente não, porque aparentemente a Elisa que você conhece ajudou a roubar de veteranos." Isso acertou como um tapa. Ele se arrependeu imediatamente. Eu pude ver no rosto dele. Mas uma vez que as palavras existem, elas não voltam para dentro da sua boca. "Saia", eu disse. "Lira, vá para casa, Breno." Ele ficou lá mais um segundo, exausto, mais do que bravo. Então ele pegou a jaqueta e saiu. O silêncio depois pareceu enorme. Eu odiava Theo. Eu odiava os rumores. Eu odiava Elisa. Mas naquele momento, eu principalmente odiava como o medo tinha me virado rápido contra a única pessoa tentando me proteger. Por volta das 2 da manhã, um trovão chacoalhou as janelas com força suficiente para me acordar do sofá. No início, eu pensei que tinha imaginado a batida. Então veio de novo. 3 batidas rápidas. Eu peguei o velho taco de beisebol que eu mantinha ao lado do armário de casacos e caminhei cuidadosamente até a porta da frente. "Quem é?" "Nada." Então suavemente: "Lira, Elisa." Eu abri a porta tão rápido que o vento quase a rasgou mais. Ela ficou lá encharcada da tempestade, rímel escorrendo embaixo dos 2 olhos, uma mão segurando uma pequena mala, e o lábio inferior estava cortado aberto. Por um segundo horrível, ela parecia ter 16 de novo. Não 36, não polida, não glamourosa, só assustada. "Jesus Cristo!" Eu sussurrei. Elisa entrou rapidamente e continuou olhando para trás na direção da rua como se esperasse faróis. Eu tranquei a porta atrás dela. "O que aconteceu?" Ela balançou a cabeça imediatamente. "Não comece, Elisa." Eu disse: "Não." Eu encarei o rosto dela. Não só o lábio cortado. Havia exaustão também. Exaustão profunda. O tipo que se instala em alguém depois de meses fingindo que tudo está bem. Eu entreguei uma toalha da lavanderia. Ela pegou sem olhar para mim. Por vários minutos nenhuma de nós falou. Eu fiz chá porque aparentemente é isso que as mulheres Ventura fazem em vez de ter colapsos emocionais. Quando eu finalmente coloquei a caneca na frente dela, Elisa deu uma risada cansada. "Você ainda compra o camomila ruim. Você ainda bebe." Aquilo quase pareceu normal. Quase. Então ela olhou para mim e disse baixinho: "Você estava certa sobre ele." Não porque ela admitiu, porque ela soou brava consigo mesma por admitir. Eu me sentei em frente a ela lentamente. "O que ele fez?" Elisa encarou o chá. "Ele controla tudo." "O que isso significa?" "Significa que todo cartão de crédito alerta o telefone dele. Toda conta precisa de aprovação.
Toda conversa vira briga se ele acha que eu o envergonhei. Eu senti algo frio se instalar no meu peito. Ele bateu em você? Ela hesitou tempo demais. Aquilo foi resposta suficiente. Eu olhei para longe antes de fazer algo estúpido como chorar, ou dirigir até a casa dele e cometer um crime. Elisa esfregou as duas mãos nervosamente. Eu pensei que podia lidar com ele. Ela admitiu. Eu realmente pensei. Por quê? Os olhos dela finalmente se levantaram para os meus. E lá estava. Não ganância, exatamente. Medo. Medo antigo. Você sabe como era crescer? Ela sussurrou. Eu estava cansada de ter medo o tempo todo. Aquilo quase me quebrou, porque de repente eu entendi algo terrível. Theo não tinha resgatado a garotinha assustada dentro de Elisa. Ele a tinha reconhecido e usado. Elisa limpou embaixo dos olhos bruscamente. Eu sei o que você pensa de mim. Eu nem sei o que pensar mais. Isso é justo. Ela deu uma risada amarga depois disso. Então ela se levantou de repente. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Fique o quanto precisar. Não. Ela agarrou a alça da mala com mais força. Você não entende. Se Theo acha que eu estou falando, ela parou. Eu me levantei também. Falando sobre o quê? Elisa olhou para a janela escura da cozinha. Depois de volta para mim e muito baixinho disse: a mãe dele sabe de tudo. Depois que Elisa disse aquilo, ela se recusou a explicar outra palavra. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Eu a segui pelo corredor enquanto ela enfiava roupas úmidas de volta na mala com mãos trêmulas. O que isso significa? Eu perguntei. A mãe dele sabe o quê? Elisa continuou dobrando suéteres rápido demais e forte demais. Significa que você precisa parar de cavar. Isso não vai acontecer, Lyra. Não. Eu me coloquei na frente dela. As pessoas acham que eu roubei de veteranos. Minha organização está por um fio. E agora você está na minha casa às 2 da manhã parecendo que alguém socou sua boca. Elisa olhou para longe imediatamente. Aquilo me disse o suficiente. Eu baixei a voz. Theo fez isso? O silêncio dela se estendeu tempo demais. Então ela sussurrou. Você não entende como famílias como a deles funcionam. Eu quase ri daquilo. Famílias como a deles? Como se dinheiro mudasse a natureza humana. Como se pessoas ricas não usassem medo, vergonha e controle do mesmo jeito que pobres faziam. Elas protegem os seus. Elisa continuou baixinho. Mesmo quando sabem exatamente quem alguém é. E a mãe dele, ela sabe há anos. Aquilo pesou no meu peito depois que Elisa saiu. Porque ela saiu. Ela não ficaria à noite, não importa o quanto eu insistisse. Por volta das 4 da manhã, ela me abraçou rigidamente na porta da frente, entrou em um carro de aplicativo e desapareceu de volta no escuro antes do nascer do sol. Eu fiquei na varanda descalça muito depois que o carro tinha ido. Parte de mim queria correr atrás dela. Outra parte estava furiosa que ela tinha vindo. Aquilo se tornou o padrão exaustivo com Elisa. Todo sentimento chegava carregando seu oposto. Amor ao lado de ressentimento, pena ao lado de raiva, proteção ao lado de nojo. Na manhã seguinte, Breno veio parecendo que também não tinha dormido. Ele parou frio quando viu meu rosto. Ela veio aqui. Não era uma pergunta. Eu a senti uma vez. Ela está bem? Eu cruzei os braços. Depende de como você define bem. Breno ouviu quieto enquanto eu contava tudo exceto o lábio cortado. Eu não sei por que deixei aquela parte de fora no início. Talvez porque dizer em voz alta tornaria totalmente real. Quando mencionei a mãe de Theo, porém, a expressão de Breno mudou. Isso é interessante. Interessante? Eu retrucou. Essa é sua palavra. Eu quis dizer útil. Eu odiei como aquilo soou clínico rápido. Ela é minha irmã, Breno. Não uma informante. Eu sei. Sabe? Aquela pergunta ficou ali estranhamente entre nós. Para crédito dele, Breno não ficou na defensiva dessa vez. Em vez disso, ele se sentou à minha mesa da cozinha e esfregou as duas mãos lentamente no rosto. Eu estou tentando muito. Ele disse baixinho ajudar sem piorar isso. Isso me amoleceu um pouco, porque por baixo do treinamento da Polícia Federal e da voz calma e todo o resto, Breno estava cansado também. Cansado de me ver arrastada pelo inferno. Cansado de carregar coisas que ele não podia explicar completamente. Eu finalmente me sentei em frente a ele. Então agora o quê? Ele me olhou cuidadosamente antes de responder. Isso depende se você quer vingança ou a verdade. Eu franzi a testa. Qual a diferença? A verdade leva paciência. A vingança geralmente quer velocidade. Aquela linha ficou comigo porque até então eu honestamente não tinha separado os dois.
Eu só queria que alguém dosse do jeito que eu estava doendo. Theo, Elisa, talvez ambos. Mas Breno estava certo. Se eu me movesse rápido demais emocionalmente, Theo me enterraria financeiramente antes que eu entendesse o jogo. Nas 3 semanas seguintes, minha vida virou papelada. Não estilo filme dramático com quadros de investigação e fios vermelhos. Só registros infinitos e chatos, transferências bancárias, registros de caridade, empresas de fachada imobiliárias, documentos fiscais, históricos de doação. A logística do exército me preparou estranhamente bem para aquele tipo de trabalho. Durante as missões, meu trabalho inteiro era organizar o caos cuidadosamente o suficiente para as pessoas ficarem vivas. Acontece que fraude financeira funciona de forma similar. Pequenas inconsistências importam, padrões importam, peças faltando importam mais que tudo. Toda noite Breno vinha depois do trabalho e espalhávamos documentos pela minha mesa de jantar enquanto o noticiário local zumbia suavemente ao fundo. Algumas noites mal falávamos. Algumas noites brigávamos. Uma noite eu bati uma pasta fechada e murmurei. Eu ainda não consigo acreditar que Elisa ajudou eles. Breno se recostou na cadeira. Eu não acho que começou do jeito que você imagina. O que isso significa? Eu acho que Theo descobriu exatamente o que sua irmã precisava emocionalmente. Eu o encarei. Breno continuou cuidadosamente. As pessoas assumem que manipulação só funciona em pessoas fracas. Não é verdade. Geralmente funciona em pessoas desesperadas por algo. Segurança, status, proteção, uma vida diferente. A parte feia era que eu entendia. Elisa tinha passado a infância inteira aterrorizada com contas atrasadas, brigas gritadas, eletrodomésticos quebrados, avisos de despejo colados nas portas. Theo provavelmente parecia um salvador de terno sob medida. Cerca de um mês depois do casamento, a ligação finalmente veio. Número desconhecido do Rio. Eu quase ignorei. Lira Ventura. Eu atendi cautelosamente. Uma voz de mulher respondeu baixa e controlada. Você não me conhece pessoalmente. Algo no tom dela endireitou minha espinha imediatamente. Essa não era uma mulher acostumada a ser interrompida. Eu sou Margarida Valente, ela disse. Mãe de Theo. Por vários segundos, nenhuma de nós falou. Então eu caminhei lentamente para a varanda dos fundos para Breno não ouvir imediatamente. O ar da tarde cheirava a grama cortada e chuva distante. Você tem coragem de me ligar? Eu disse. Sim, ela respondeu calmamente. Já me disseram isso antes. Sem pedido de desculpas, sem calor, sem negação, só com postura sulista fria afiada em uma arma. O que você quer evitar que meu filho destrua o que resta desta família? Lá estava. Não amor, controle de danos. Eu segurei o telefone com mais força. Você sabia? Sim, você sabia o que ele era. Outra pausa. Então eu sabia do que ele era capaz de se tornar. Aquela resposta me deixou mais brava de alguma forma. Pessoas ricas sempre parecem pensar que mudar as palavras muda o pecado. Margarida continuou. O pai de Theo se comportava de forma similar. Eu ignorei tempo demais. Meu filho aprendeu o que o poder parece olhando para ele. Eu me sentei lentamente em uma das cadeiras da varanda. Pela primeira vez desde o casamento, eu ouvi exaustão genuína na voz de alguém. Não inocência, não bondade, só fadiga. Eu posso fornecer documentos, ela disse baixinho. Mas se isso se tornar público, Theo vai tentar destruir todo mundo ligado a ele, incluindo Elisa. Ela já está destruída. Não, Margarida respondeu suavemente. Ainda não. 3 dias depois, um envelope lacrado chegou através de um escritório de advogado. Dentro havia cópias de resumos de contas offshore, e-mails internos, transferências de propriedade e registros de doação ligados diretamente às empresas de Theo. O suficiente para arruiná-lo. O suficiente para arruinar Elisa também. Essa era a parte mais difícil porque, pela primeira vez, eu percebi que expor Theo poderia também destruir os últimos pedaços da vida da minha irmã. E, apesar de tudo, eu ainda não tinha certeza se poderia fazer isso. Quando o inverno chegou ao Rio, eu entendi algo que desejava ter aprendido anos antes. Existe uma diferença entre salvar alguém e carregar alguém. Salvar é temporário. Carregar pode comer sua vida inteira. Eu passei a maior parte de novembro enterrada em documentos, enquanto o mundo ao meu redor continuava se movendo como se nada tivesse acontecido. Decorações de Natal subiam no centro.
Turistas ainda lotavam as ruas. Restaurantes ainda transbordavam todo o fim de semana, com pessoas bebendo coquetéis caros sob aquecedores de pátio. Enquanto isso, minha sala de jantar parecia que um escritório da Receita Federal tinha explodido dentro dela. Pastas por todo lado, extratos bancários destacados, notas adesivas, 3 blocos cheios de cronogramas na minha caligrafia. Breno brincou uma vez que meu cérebro de logística do exército finalmente encontrou sua história de origem de supervilã. Isso rendeu exatamente meio sorriso. A verdade era que eu estava exausta, não fisicamente, moralmente. Cada nova peça de evidência parecia outra rachadura dividindo memórias que eu costumava confiar. Elisa ajudando a aprovar campanhas falsas de doação. Theo movendo dinheiro através de LLCs de fachada. E-mails pressionando doadores ricos com ameaças implícitas. Pagamentos silenciosos. Manipulação fiscal. E por baixo de tudo, a mesma coisa feia. Pessoas usando o patriotismo como camuflagem. Aquela parte me deixava furiosa de um jeito que não consigo explicar completamente a menos que você tenha servido. Existem algumas coisas que você simplesmente não toca. Veteranos são uma delas. Uma noite por volta da meia-noite, eu finalmente me afastei da mesa de jantar e disse: eu não consigo mais dizer se estou fazendo isso por justiça ou porque estou brava. Breno olhou para cima do laptop. Você tem permissão para estar brava. Não é isso que eu disse. Ele me estudou por um momento. Então ele fechou o laptop lentamente. Você sabe no que Theo está contando? Okwe? Que eventualmente isso fica emocionalmente exaustivo o suficiente para você desistir. Eu me recostei na cadeira. E se ele estiver certo, então ele ganha. Simples assim. Aquilo era coisa sobre Breno. Ele raramente dizia coisas dramáticas, mas quando dizia, acertavam limpo. 2 semanas depois, Theo anunciou o baile de inverno Patriota Valente. Claro que ele fez. Um grande evento de caridade no Rio com doadores, políticos, organizações de veteranos, mídia local e uísque caro o suficiente para flutuar um barco de pesca. O convite sozinho parecia ridículo. Papel creme grosso com letras douradas em relevo e detalhes de manobrista, incluídos como se convidados estivessem chegando para o Oscar, em vez de um banquete de dedução fiscal. Eu quase joguei fora. Breno me parou. Ele está tentando consertar a imagem publicamente, ele disse. Isso significa que ele está nervoso. Ele deveria estar. Até então, investigadores federais já tinham recebido cópias dos registros financeiros por canais legais. Quietamente, cuidadosamente, sem batidas dramáticas, sem bobagem de filme, só trabalho paciente, o que honestamente me assustava mais, porque investigações reais se movem devagar até que de repente não. Alguns dias antes do baile, Elisa ligou inesperadamente. Eu quase não atendi. Não tínhamos falado direito desde a noite em que ela apareceu na minha casa na tempestade. A voz dela soava mais fina de alguma forma. Theo sabe que alguém vazou documentos. Eu fiquei em silêncio. Ele está ficando paranoico. Ela continuou. Ele fica checando meu telefone. Você deveria deixá-lo. Uma risada amarga escapou dela. Você ainda acha que é tão fácil? Pode ser. Não, Lira. A voz dela falhou ligeiramente. Não depois de tudo. Aquela frase carregava mais peso do que ela explicou. Talvez exposição legal, talvez vergonha, talvez medo. Provavelmente os 3. Antes de desligar, ela perguntou baixinho. Você vai ao baile? Eu olhei na direção de Breno do outro lado da cozinha. Sim. Elisa exalou lentamente. Então ela disse algo estranho. Use o vestido azul marinho. Aquele que você odiou. Eu tinha ciúmes de você. Ela admitiu suavemente. Isso me chocou o suficiente para eu esquecer de responder. Então a linha desligou. Na noite do baile, o rio parecia um cartão postal que alguém rico pagou extra. Prédios históricos brilhando dourado, carruagens no centro, luzes de Natal enroladas em velhas árvores pingando musgo. Breno dirigiu separadamente por razões profissionais que nenhum de nós discutia abertamente mais. Eu cheguei sozinha, e Elisa tinha razão. Eu usei o vestido azul marinho. Simples, elegante, não chamativo. O tipo de vestido que uma mulher usa quando não precisa mais de atenção para provar que importa. Dentro do salão de baile, tudo brilhava. Cristal, champanhe, dinheiro velho, tentando muito parecer caridoso. Theo ficou perto do palco, apertando mãos como um senador concorrendo ao cargo. Smoking perfeito, sorriso perfeito.
Mas uma vez que você sabe o rosto real de alguém, não consegue desver. Agora todo sorriso parecia ensaiado, toda risada soava oca. Quando Theo me viu, a expressão dele piscou por meio segundo. Só meio. Então o charme polido voltou. Lyra, ele disse suavemente enquanto eu me aproximava. Eu não tinha certeza se você viria. Eu quase não vim. Elisa ficou ao lado dele usando seda verde escura e diamantes que provavelmente custavam mais que minha primeira casa, mas os olhos dela pareciam vazios. Theo beijou a bochecha dela possessivamente sem tirar os olhos de mim. Você está linda hoje à noite, ele disse. Eu sorri educadamente, assim como seus contadores. Aquela acertou, um pequeno apertar perto dos olhos dele. Nada mais, mas o suficiente. Cerca de 40 minutos depois, o jantar terminou e Theo subiu ao palco para seu discurso principal sobre apoiar os heróis do Brasil. Eu quase ri ouvindo ele dizer isso. As luzes do salão escureceram, enquanto telas projetoras gigantes atrás dele exibiam fotos de veteranos, bandeiras, famílias militares, patriotismo fabricado por todo lado. Theo ergueu uma taça de champanhe. Minha família acredita profundamente em honrar o sacrifício. Então as telas mudaram. No início ninguém reagiu porque números são chatos, planilhas são chatas, transferências bancárias são chatas até você perceber o que está olhando. Totais de contas, roteamento offshore, realocações de doações, registros de pagamentos internos. O salão de baile mudou lentamente de atenção educada para a confusão. Theo parou de falar no meio da frase. Atrás dele, outro documento apareceu, depois outro. O operador técnico em algum lugar nos bastidores já estava visivelmente em pânico. Convidados começaram a murmurar. Um doador perto da frente apertou os olhos para cima e disse alto: "Que diabos é aquilo?" Theo se virou completamente para as telas agora. E pela primeira vez, desde que eu o conheci, a máscara dele escorregou. Não dramaticamente. Não vilão de filme gritando. Pior, pânico puro, pânico real. Ele latiu para a equipe do palco. "Desligue isso agora." Mas o dano já estava se espalhando pela sala como vapores de gasolina. As pessoas estavam tirando telefones, sussurrando, reconhecendo nomes de contas. Um veterano mais velho se levantou lentamente de uma mesa próxima. Eu doei para aquele fundo. Outro convidado disse: "Essas transferências são ilegais." Theo agarrou o braço de Elisa com força suficiente para que até pessoas a 3 mesas de distância notassem. "Foi você quem fez isso." Ele sibilou para ela. Alto demais, bem alto demais. O salão de baile ficou completamente imóvel. Elisa parecia aterrorizada. Não performática, não polida, realmente aterrorizada. E de repente, todo mundo podia finalmente vê-lo. Não o desenvolvedor charmoso, não o doador generoso, só um homem bravo perdendo o controle em público. Agentes federais entraram silenciosamente por portas laterais. Momentos depois, sem música dramática, sem gritos, só homens calmos em ternos escuros caminhando com propósito. Theo olhou ao redor do salão de baile selvagemente, percebendo tudo de uma vez que dinheiro não podia comprar aquele momento de volta. Então os olhos dele pousaram em mim. Eu esperava satisfação, vitória, algo triunfante. Mas honestamente, eu me sentia principalmente cansada. Muito, muito cansada. Enquanto agentes escoltavam Theo para fora, câmeras piscavam de algum lugar perto da entrada do salão. Elisa ficou congelada perto do palco, me encarando do outro lado da sala. Não como vítima, não como inimiga também. Só alguém finalmente entendendo o preço de cada escolha que tinha feito. Eu peguei meu casaco silenciosamente e caminhei para fora no ar frio do rio. Atrás de mim, o baile desmoronou no caos. À frente, a rua estava silenciosa exceto por cavalos de carruagem distantes e vento de dezembro movendo pelas árvores. 6 meses depois que Theo Valente foi preso, eu fiquei descalça em uma praia olhando o nascer do sol sobre o Atlântico e percebi que finalmente me sentia calma de novo, não feliz. Calma? Na minha idade, eu aprendi que essas coisas nem sempre são a mesma. O oceano parecia cinza-aço naquela manhã, agitado por tempestades da noite. Um casal de homens mais velhos sentava mais adiante na praia com varas de pesca plantadas na areia, café fumegando de garrafas térmicas ao lado deles. Vida normal. Essa era a parte estranha. Você pensa que uma explosão familiar
Deveria mudar o clima permanentemente de alguma forma. Como se o mundo devesse pausar respeitosamente enquanto seu coração é reconstruído. Não pausa. As pessoas ainda compram mantimentos, ainda reclamam do trânsito, ainda discutem sobre futebol, ainda passeiam com cães antes do nascer do sol. Enquanto isso, todo o seu entendimento de alguém que você amava pode colapsar silenciosamente dentro do seu peito enquanto estranhos debatem molho de churrasco por perto. Theo permaneceu sob custódia federal, aguardando julgamento por acusações de fraude e crimes financeiros. Até então, alguns jornais locais pegaram a história por um tempo, especialmente uma vez que investigadores ligaram múltiplas caridades falsas à rede imobiliária dele. Então o ciclo de notícias seguiu em frente. Sempre segue. A organização sem fins lucrativos sobreviveu por pouco. Perdemos doadores permanentemente. Algumas pessoas nunca acreditaram completamente no meu lado das coisas, mesmo depois que as evidências saíram. Isso doeu no início. Eventualmente eu aceitei. A confiança voltou mais devagar do que o dano se espalha. Mas outras coisas me surpreenderam também. Veteranos que eu mal conhecia começaram a aparecer para ajudar. Um mecânico aposentado da aeronáutica dirigiu 3 horas só para consertar o encanamento do nosso escritório de graça. Uma mulher mandava R$ 20 todo mês com versículos da Bíblia escritos à mão no envelope. Francisco, o médico da Marinha que parou de fazer contato visual durante o escândalo, entrou no meu escritório uma tarde carregando donuts e disse: "Eu te devo um pedido de desculpas." Eu disse a ele para se sentar e ajudar a separar caixas de suprimentos de inverno em vez disso. Aquilo foi suficiente. Breno e eu sobrevivemos também. Honestamente, houve momentos em que eu não tinha certeza que sobreviveríamos. Estresse muda as pessoas. O medo também. Passamos semanas estalando um com o outro por coisas pequenas que não tinham nada a ver com Theo. Café deixado fora, pilhas de roupa, ligações não atendidas por muito tempo. Mas eventualmente o barulho assentou. Uma noite por volta de fevereiro, Breno olhou para mim do outro lado do sofá e disse baixinho: "Você sabe, a maioria das pessoas teria fugido disso." Eu ri suavemente. A maioria das pessoas não foi criada por Earl Ventura. Aquilo o fez rir também. Primeira risada real em meses. Elisa fez um acordo de delação. Aquela frase ainda parece estranha de dizer em voz alta. Minha irmã caçula. Sorriso de concurso, paredes de quarto rosa crescendo, sempre cantando mal músicas sertanejas no carro. Acordo de delação. Ela evitou tempo de prisão cooperando completamente e ajudando investigadores a desemaranhar registros financeiros ligados às empresas de Theo. Parte de mim ficou aliviada. Parte de mim pensou que ela merecia pior. As duas coisas podem existir juntas. Essa é outra lição que a idade ensina você queira ou não. Ela se mudou para o interior depois. Cidade pequena perto das montanhas, apartamento barato, emprego de recepcionista em um consultório odontológico, sem apartamentos de luxo, sem bailes, sem diamantes, só vida comum. A primeira vez que ela ligou depois da sentença, falamos por quase 20 minutos sobre absolutamente nada importante. Clima, trânsito, se a artrite da mamãe estava piorando, como duas mulheres aprendendo lentamente a falar de novo depois de sobreviver a um incêndio. Antes de desligar, Elisa ficou quieta. Então ela perguntou: "Você acha que as pessoas podem realmente mudar?" Eu fiquei na pia da cozinha olhando o quintal. "Eu acho que as pessoas podem dizer a verdade eventualmente", eu disse. "Isso não é a mesma coisa." "Não, eu admiti não é." Algumas semanas depois, Tyler voltou da Alemanha de licença. No minuto em que ele passou pela porta da frente, mais alto de alguma forma do que quando eu o vi pela última vez, ele me envolveu em um abraço tão apertado que minhas costas estalaram. "Você está bem, mãe?" ele perguntou baixinho. Eu olhei para meu filho, homem crescido agora, realmente, e percebi o quanto ele tinha estado exausto se preocupando comigo de outro continente. "Eu estou chegando lá", eu disse. Ele assentiu uma vez. Então sorriu um pouco e acrescentou: "Pelo que vale, todo mundo na minha unidade acha você aterrorizante." Eu ri mais forte do que tinha rido em meses. Naquela noite, comemos churrasco de delivery na minha mesa da cozinha, enquanto Tyler discutia com Breno sobre rankings de futebol e o cachorro do vizinho latia para absolutamente nada por 2 horas seguidas. Perfeitamente comum, perfeitamente precioso.
O que me traz de volta à praia. A pulseira estava fria na minha mão enquanto o sol lentamente empurrava cor no horizonte. Elisa tinha me dado anos antes depois do meu divórcio. Corrente fina de prata, pequeno pingente em forma de concha. Naquela época, eu usava quase todo dia. Não porque era cara, porque ela me deu durante um dos períodos mais solitários da minha vida. Eu virei uma vez entre os dedos, então finalmente soltei na água. Não por raiva, não punição, aceitação. A maior parte da minha vida, eu confundi amor com responsabilidade. Eu pensei que amar alguém significava ficar entre eles e toda a decisão ruim que eles já fizeram. Acontece que esse tipo de amor pode te afogar. Você pode se importar profundamente com alguém e ainda se recusar a segui-los na destruição. Aquela lição custou mais do que eu queria pagar, mas eu aprendi. E talvez alguém ouvindo isso precisa ouvir também. Se seus instintos continuam avisando sobre alguém, não se silencie só porque família está envolvida. E se você já viveu algo assim, eu sinto muito genuinamente.